Olá, eu sou Luciane Raposo e hoje quero conversar com vocês a respeito das minhas leituras propostas para 2024 e as leituras de 2025. Quando a gente fala em 6 livros, 10 livros, 20 livros, tem gente que tem um livro para cada mês do ano, e isso parece muito estimulante, muito animador, porque a gente pensa que o ano vai ser todo linear. Na medida em que o ano for linear, nós faremos tudo aquilo que nós propomos. Mas o problema é que a vida não é linear. Na mesma história, a atualidade, as teorias historiográficas veem que há uma certa circularidade, há um movimento de interrupção, de transição. Mesmo as nossas histórias oficiais, elas não são lineares. Nossas vidas também não são assim. Então, quando nós estamos animadíssimos em dezembro, mesmo no início de janeiro, em ler outros livros, em realizar milhares de projetos, muitas vezes precisamos fazer o exercício de voltarmos ao que é essencial. Essencial na vida de um leitor é ler. Essa é a principal ação para alguém que quer ser leitor. Eu falei isso aqui diversas vezes. Não é o ambiente em que você está, não é se você tem uma estante maravilhosa, não é se você tem as velas perfeitas, se você toma aquele chá fantástico, se você tem uma louça divina, embora eu tenha recebido de presente uma louça muito bonita, clássica, da minha amiga Rosalie, mas a gente não precisa de nada que seja perfeito. Claro que a beleza, a ordem, a harmonia são elementos desejados pelo ser humano, mas precisamos levar em consideração que a vida é dinâmica, a vida precisa prosseguir de algum modo e muitas vezes nós engessamos o processo. Então, no ano passado, eu escolhi, eram 9, se eu não me engano, li a maior parte deles. Não gostei de 2 deles, inclusive um deles eu doei, porque o livro é extremamente triste. Chama-se Arca dos Marechais, de Marcos Rey. É da literatura adulta do Marcos Rey. E a gente passou o tempo todo com o coração na mão por conta de uma personagem. É extremamente triste ver como às vezes a pessoa tem todas as possibilidades de viver bem dentro da sua realidade e está sempre em busca de uma quimera, de alguma coisa que seria a grande vitória, o grande lucro, o grande bom na sua vida. É extremamente triste. Muito bem escrito, Machado de Assis, Marcos Rey maravilhoso. Machado de Assis, eu também li um livro dele, mas é muito triste. E também não gostei de Brás Cubas novamente. A personagem mais irritante de Machado de Assis é o mais, como eu vou dizer, moderno, no sentido de que ele está sempre esperando a grande oportunidade, ele só vai fazer coisas incríveis, coisas extraordinárias e no final não faz nada, né? Ele leva uma vida bastante mediana, e isso é muito comum nos dias de hoje, a gente sempre esperar a grande chance. O sucesso nos encontra caminhando, a sorte nos encontra caminhando. Por isso que a leitura também é indispensável, porque se você lê, você se prepara de algum modo. E aí eu li diversos livros, eu li algumas peças do Shakespeare, gostei mais de Romeu e Julieta agora, extremamente triste, mas acho que a Julieta deveria ter casado com Paris, porque Romeu só ladeira abaixo. O cara é encrenqueiro de tudo quanto é lado. E aí, eu escolhi dessa vez 6 volumes, mas eu precisava fazer o desafio de escolher esses volumes na minha biblioteca. Sim, eu tenho um grande volume de livros, sim, eu tenho uma lista enorme na Amazon, esperando ali, mas eu sei que os meus livros precisam ser lidos, alguns deles eu tenho desejo de reler, porque reler é uma habilidade indispensável. Então, o que eu fiz? Fui até as minhas estantes, escolhi 6 livros, até porque o próximo ano deve ser ano de lançamento de um livro, de conclusão de faculdade, dessas coisas todas, fora o fato de que eu tenho, em média, 3 turmas grandes, então não dá.
para colocar muitos livros. Fiz de modo essencial. Então, o que eu fiz? Escolhi livros que eu tinha na minha estante, que eu queria ler ou que eu queria reler. Então, eu escolhi este aqui, Entre Ilhas da Corte, da Elizabeth Flemington. Eu li Checkmate da Rainha, muito bom. Esses livros são sobre a corte de Henrique VIII. E Checkmate da Rainha foi um dos melhores livros sobre esse tema que eu li. Parece que se tornou até uma série, minissérie, alguma coisa assim. Acho que na Prime Video, alguma coisa assim. Depois eu escolhi um livro de não ficção de Marcos Rey. Eu tenho O Filho do Encadernador de Livros, que é uma biografia dele. Parece que o pai dele era encadernador, o irmão dele era escritor também. E esse aqui, Os Homens do Futuro, é como se fossem crônicas. Na verdade é um texto mais longo em que Marcos Rey vai contando sobre a vida no rádio, a vida na TV, na televisão no início, porque ele também foi roteirista de TV, também trabalhou no rádio, e são memórias que parecem bem interessantes. Quero voltar a ler As Crônicas do Skane, do Rick Riordan. Gosto bastante, embora tenha uma profusão de personagens egípcios. Adoro egiptologia, adoro mitologia grega e mitologia egípcia, as duas são as minhas favoritas, inclusive aparecem muito nos meus livros de ficção, e não é como religião, é como mitologia mesmo. E quero reler As Crônicas do Skane, que é de uma fase do Rick Riordan que ele ainda tinha um pouco mais de equilíbrio, porque o Skane e as duas primeiras séries do Percy Jackson são boas, mas depois ele desce a ladeira. Aí eu desisti, doei os outros livros, ninguém merece. Então eu quero reler e vou começar pela Pirâmide Vermelha. Também quero reler essa HQ, minha HQ favorita. Adoro essas HQs que são encadernadas da Disney. Atualmente eu leio muito mais Disney do que Turma da Mônica, por conta de uma maturidade mental diferente. Turma da Mônica hoje em dia é mais para as minhas crianças, ainda que eu acho divertido de vez em quando. Essa aqui é uma série, como se fosse uma minissérie, em que o Pateta ele é repórter e investigador, e ele vai passando por diversas circunstâncias nos anos 1930, se eu não me engano, e também é como se fossem paródias, adaptações de histórias já conhecidas, inclusive aquele livro E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, que é um livro bem assustador. Uma biografia, porque tem um tempinho que eu não leio biografias, eu adoro, biografias me ensinam muito. Essa também é do Walter Isaacson, que é o autor de Leonardo da Vinci. O livro do Da Vinci é a minha biografia favorita até hoje, e descobri que realmente só talento não é suficiente. Leonardo da Vinci é um pluriapto que tinha talentos extraordinários, mas estava sempre correndo atrás da grande chance, mais ou menos como o Brás Cubas. Então quero ler, adoro biografias, elas me ensinam muito sobre história, sobre a sociedade e também sobre pessoas, porque quando a gente lê uma biografia não é para ouvir fofocas, para ler sobre fofocas, mas para aprender sobre o contexto e aprender também com o exemplo de outras pessoas. É bem bacana. E como eu estou numa vibe grega, estou sentindo saudade de ler alguma coisa da Grécia, até porque eu estou preparando o lançamento de um manuscrito grego, que é o meu novo livro de ficção. Leandro, vai sair. Então eu queria ler, eu li só uma peça desse volume, o melhor do teatro grego. E a peça que eu li foi As Nuvens, porque tem uma cena do livro que eu vou lançar que se passa exatamente na representação dessa peça. É uma sátira, uma peça muito louca, mas muito interessante. E eu gosto muito de cultura grega. Então quero ler, vou reler essa peça e quero ler as outras. E nesse sentido eu me proponho a ler, não é aquela lista 12 livros, 20 livros para ler o que eu vou ler.
Pode ser que no meio do caminho aconteça alguma coisa, porque a vida é dinâmica, nós vivemos o cotidiano todos os dias. A vida não se repete, mas ela continua no sentido de termos sempre novas oportunidades. Então são desejos, sim, são desejos, são propostas. Eu me proponho a ler, mas pode ser que aconteça alguma coisa e não seja possível. Então, o mais importante não é escolher muitos livros para ler, é sim manter o compromisso pessoal de ler cotidianamente.